Ela gritava de dor no meio do terreiro, velha, pobre, devendo até o último tostão. O agiota não queria esperar. Queria exemplo. Queria medo. Arrastou a idosa pela terra seca. Bateu nela como se bate em bicho. Cuspiu. Humilhou. Tudo por causa de dinheiro. O sertão inteiro ouviu os gritos. E alguém esqueceu de avisar uma coisa. Lampião estava por perto. E quando o cangaço escuta a covardia, o castigo não vem rápido. Vem para durar a vida inteira. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O grito não foi de susto, foi de dor mesmo. Um grito rasgado, seco, desses que atravessam parede de taipa, varam o mato ralo e ficam batendo no ouvido de quem tenta fingir que não escutou. Quem ouviu naquele fim de tarde entendeu na hora. Tinha coisa errada acontecendo. Vixe Maria, coisa feia. No terreiro batido de uma casinha torta, nos arredores de um povoado perdido entre serra talhada e floresta, uma velha miúda, ossuda, dessas que o tempo vai dobrando aos poucos, apanhava por causa de dinheiro. Não era dinheiro novo, nem grosso. Era dívida velha, daquelas que começam pequenas e viram corrente no pescoço. Juros que ninguém entende, conta que nunca fecha, promessa que vira ameaça. O agiota queria o que dizia ser dele, ali, naquele instante. E a velha não tinha. Ela explicava com a voz trêmula, chamando por Nossa Senhora, dizendo que precisava só de mais uns dias. Tinha vendido uns panos, tinha gente devendo a ela também. Mas o homem não queria conversa, estava invocado. Macho velho de coração duro, olhar frio, desses que se alimentam do medo alheio. Pegou a velha pelo braço fino, sacudiu como se fosse bicho sem dono e deu uma lapada que fez o corpo pequeno cair no chão seco. A poeira subiu. O grito veio junto. Oxente, tenha piedade, ela ainda tentou dizer, mas a resposta foi outra peia. O homem falava alto, chamava a velha de embromada, de rapariga mentirosa, dizia que pobre só aprende apanhando. Arrastou o corpo dela pelo terreiro, coisando com o pé, humilhando, cuspindo, fazendo questão de mostrar para quem quisesse ver. E o povo viu. Viu e se encabulou. Porta fechou, janela bateu, ninguém se meteu. Ninguém queria arengar com aquele cabra safado. O sertão tem dessas coisas. Todo mundo sabe quem é quem manda, quem deve, quem apanha. O medo anda solto, camuflado no silêncio. E aquela velha, que o povo chamava de mainha por respeito, ficou ali, estirada, com a roupa suja de terra, tentando se levantar sem força nas pernas. Cada tentativa era uma nova dor. Cada gemido, um pedido de socorro que ninguém respondia. Só que grito no sertão não some fácil. Ele corre, bate nos espinhos, pula a cerca, segue pelo vento quente. E naquele dia, o vento levou o grito longe. Levou até um trecho de caatinga fechada, onde um bando se escondia havia dias, arrodeando a região, observando os caminhos, esperando a hora certa de se mover. Lampião estava ali, não como lenda, não como retrato de jornal, mas como homem de carne, osso e pensamento afiado. Chapéu de couro gasto, cartucheira cruzada no peito, olho atento, calado, escutando mais do que falando. Ao redor dele, os cangaceiros descansavam como podiam. Um ajeitando a alpercata, outro limpando arma, outro comendo buchada fria tirada do embornal. Tudo parecia comum demais para um dia que ainda ia ficar marcado. Foi um dos homens mais novos que parou primeiro, cabeça erguida, farejando o ar como bicho. Capitão, o senhor escutou isso? Perguntou, meio desconfiado, meio certo. Lampião não respondeu de imediato. Fechou os olhos por um instante, como quem confirma o que já sabia. O grito veio de novo, mais fraco, mais quebrado. Eita peste!
Isso aí não é reza nem cantoria, disse Lampião por fim, com a voz baixa e firme. Isso é covardia. Os homens se entreolharam. Ninguém riu, ninguém fez graça. No bando, todo mundo sabia o peso daquela palavra. Covardia era coisa que Lampião não engolia, principalmente quando envolvia velho, mulher, gente sem defesa. Ele se levantou devagar, sem alarde. O couro rangendo, o sol já baixando no horizonte, pintando tudo de vermelho sujo. Se avexe não, falou para um dos cabras mais nervosos. Não vamos correndo feito abestado. Vamos é ver com os próprios olhos. O bando se moveu em silêncio, como sombra. Passaram por dentro do mato, desviando de Mandacaru, trupicando em pedra solta, mas sem fazer barulho. Quanto mais se aproximavam, mais dava para ouvir a confusão. A voz grossa do agiota, cheia de raiva e soberba. O choro fraco da velha, já quase sem fôlego. Um desmantelo só. Lampião parou antes de sair do mato. Observou. Viu o homem de pé, invocado, chutando a velha caída. Viu a cena inteira. Não piscou. Não xingou. Não gritou. Só respirou fundo. Quem estava perto sentiu o clima mudar. Quando Lampião ficava assim, quieto demais, era sinal de que coisa séria vinha pela frente. É hoje, murmurou um dos cangaceiros quase sem querer. Lampião ajeitou o chapéu, puxou o fôlego e deu o primeiro passo para fora da caatinga. O grito da velha ecoou mais uma vez. Um grito que não pedia só ajuda, pedia justiça. E naquele instante, sem que ninguém do povoado soubesse ainda, a covardia tinha sido ouvida pelo homem errado. O primeiro passo de Lampião para fora do mato foi pequeno, mas pareceu grande demais para quem estava acostumado a mandar naquela poeira. O agiota ainda nem tinha virado o rosto quando sentiu a presença. Foi como se o terreiro tivesse ficado mais frio, mesmo com o calor grudado na pele. Um silêncio pesado caiu por cima da cena, daquele jeito que só acontece quando a morte passa perto e ninguém quer ser o primeiro a chamar o nome dela. Não diga, sussurrou alguém por trás de uma janela meio aberta, e a fresta se fechou na mesma hora. Lampião parou a poucos passos do homem. Não sacou arma de imediato, não fez espetáculo, só olhou, e o olhar dele, arretado, parecia medir a alma do sujeito, como quem já sabe o que vai fazer, só está confirmando se vale mesmo o gasto. Atrás dele, o bando foi saindo em ruma, um por um, espalhando pelo terreiro aquela arrumação que não era de feira, era de guerra. Chapéu de couro, bornais, cartucheiras, rifles no ombro, facão pendurado, homem calejado, bicho do mato, caba da peste que conhecia cada espinho da caatinga e cada traição de gente grande. A maioria não falava. E quando o cangaceiro fica calado desse jeito, é porque já está resolvido por dentro. A velha, no chão, tentou levantar a cabeça. O rosto estava sujo de terra, o lábio cortado. Ela enxergou as silhuetas e, por um instante, o medo cresceu, porque o sertão ensinou que todo homem armado pode ser a mesma desgraça com roupa diferente. Só que a voz de Lampião veio diferente. Não era doce, não. Era firme, feita para comandar, mas tinha um respeito duro ali, como se cada palavra carregasse um código. Mainha, fique quietinha. Não se mexa, não. Se avexe, não. A velha piscou, confusa, e a mão tremeu tentando se arrastar para trás. Eu não tenho mais nada, ela gemia, e o agiota, recuperando o fôlego, tentou achar coragem. Capitão, isso aqui é assunto meu. Não se meta, não. Essa mulher tá devendo. Eu só tô cobrando o que é meu. Lampião soltou um riso curto, sem alegria. O que é teu? Tu tá se achando dono de gente, cabra safado. E aí ele deu um passo de lado, só para enxergar melhor a velha no chão e o jeito que o homem tinha deixado ela. Tu cobra com palavra, com papel, com testemunha, não é com peia em velha, não. O agiota fez menção de dizer mais, mas travou quando viu os olhos dos outros cangaceiros. Aquilo não era visita, era cerco.
E mesmo assim, ele tentou a velha moeda do sertão, a que compra muita coisa. Eu tenho dinheiro. Posso pagar para vocês irem embora. Posso arrumar. Ele começou, apressado, embromado. Dinheiro tu tem. Lampião cortou, sem levantar a voz. O que tu não tem é vergonha. E apontou com o queixo para a velha. Tu sabe quem ela é? Essa mulher já viu o filho morrer de febre. Já viu o marido cair de cavalo e nunca mais se levantar. Já enterrou parente com as próprias mãos. E tu vem aqui, feito batoré invocado, bater nela por causa de troço de dívida? O agiota engoliu seco. Ela me prometeu. Ela disse que pagava hoje. E tu acreditou por quê? Lampião perguntou, num tom que parecia simples, mas era faca. Porque sabia que ela ia mentir? Ou porque sabia que ela ia sofrer? Tu gosta é do desmantelo, é isso? O homem ficou vermelho, nervoso. E aí soltou a frase que ele achava que era escudo. Eu tenho proteção, tenho gente grande do meu lado. Coronel não gosta de bagunça e soldado não perdoa vocês. Foi aí que Lampião virou o rosto por um segundo e olhou para os próprios homens. Não era para pedir permissão, era para lembrar quem eles eram. Aqueles cabras não estavam ali por medo de soldado. Estavam ali porque o mundo tinha empurrado cada um deles para fora da lei. E cada um tinha um motivo. E quase sempre esse motivo tinha nome de traição. Um dos cangaceiros mais velhos, com o rosto marcado de sol e cicatriz, cuspiu no chão. Coronel promete céu e dá inferno, meu irmão. Eu já fui vaqueiro de fazenda grande. Ganhei, foi fome. E quando reclamei, levei foi chumbo nas costas. Proteção de coronel é só até ele cansar. Outro, mais novo, apertou a coronha do rifle. Eu perdi meu painho por causa de fuxico de delegado. Inventaram roubo, deram sumiço nele e pronto. Justiça de papel não vale nada. Só vale é a que chega. Lampião escutou aquilo sem se inflar. Aquelas confissões não eram novidade para ele. Ele carregava as próprias. O sertão tinha tirado mais dele do que gente imaginava. Tinha roubado coisa que dinheiro nenhum compra. Um amor perdido, uma vida que podia ter sido outra. E isso deixava um gosto amargo que nunca sumia, por mais cachaça que entrasse. O agiota, vendo a conversa se voltar contra ele, tentou o último truque: botar Deus no meio, como se palavra santa segurasse mão armada. Tá escrito: quem deve, paga. O pecado. Deus não anda com covarde. Lampião interrompeu, e a frase caiu feito pedra. E quem usa a Bíblia para justificar lapada em velha é filho de rapariga 2 vezes. Ele inclinou a cabeça, olhando de cima a baixo. Tu quer falar de pecado? Pecado é tu fazer do dinheiro tua arma e do medo tua festa. Por trás das portas fechadas, o povo escutava tudo. Mói de gente, só que escondida, tremendo, ninguém saía, ninguém botava a cara. E Lampião percebeu. Ele sempre percebia. O silêncio do povoado era um personagem ali, pesado, culpado, cheio de medo. E ele não gostava do silêncio covarde. Aquilo lembrava muita coisa. Vocês estão ouvindo? Ele falou alto, sem olhar para as janelas, como se falasse para o próprio ar. Vocês estão vendo? É isso que manda aqui. É isso que vocês alimentam quando baixam a cabeça. A velha chorou baixinho. Não era só dor, era vergonha também. Vergonha de ser tratada como coisa. Vergonha de dever. Vergonha de viver num lugar onde ninguém estende a mão. Lampião respirou fundo e abaixou um pouco, ficando mais perto dela. Mainha, diga uma coisa. Essa dívida começou como? A velha hesitou e o agiota se mexeu, querendo interromper. Um cangaceiro deu um passo, só um, e o homem travou. A velha engoliu seco. Começou com remédio para minha filha, ela disse. E a palavra filha saiu com uma dor antiga, guardada. Ela foi embora faz tempo. Foi embora com um homem prometendo casamento. Me deixou sozinha. E eu fiquei com a doença e a dívida.
Lampião levantou a cabeça devagar. Traição. Amor perdido. A mesma lama, com outro nome. Ele olhou para o agiota como quem vê um bicho já conhecido. Então tu emprestou para uma mãe desesperada e agora tu cobra arrancando carne. O agiota tentou se justificar, mas a própria voz falhou. E Lampião finalmente deu a ordem com a calma de quem não está fazendo ameaça, está anunciando destino. Pega esse cabra, mas não mata não. Os cangaceiros se mexeram de uma vez, cercando o agiota. O homem arregalou os olhos. Como assim? Não mata? Ele gaguejou, já se lascando em pensamento. Lampião olhou para o povoado de novo e a próxima frase veio como promessa gelada, daquelas que grudam na memória. Hoje ele vai aprender que castigo bom é o que continua amanhã. O agiota foi levado alguns passos para longe do terreiro, mas continuava à vista de todo mundo. Lampião fez questão disso. Nada ali ia acontecer escondido. O sertão ensinava que o medo cresce no escuro, e ele queria era luz em cima da covardia. Os cangaceiros seguravam o homem pelos braços firme, sem pancada ainda. Só pressão suficiente para ele entender que o jogo tinha virado. Lampião voltou a atenção para a velha. Agachou de novo, no mesmo nível dela, sem pressa. A poeira grudava no couro do chapéu, o suor escorria pelo rosto marcado, mas ele não parecia sentir. Conte direito, mainha, disse, num tom baixo, quase manso. Desde o começo. Não tenha medo, não. A velha respirou fundo. O peito subia e descia com dificuldade. Olhou em volta, viu os homens armados, viu o agiota preso, viu as portas ainda fechadas. Aquilo tudo parecia sonho ruim, mas a dor no corpo lembrava que era real. Começou faz uns 4 anos, ela disse. Eu precisava de dinheiro para tratar da minha filha, febre braba, remédio caro. Fui pedir ajuda a parente, ninguém tinha. Aí ele apareceu. O agiota resmungou algo, mas levou um empurrão silencioso que calou a boca. Lampião não tirou os olhos da velha. Ele disse que era pouco, que eu pagava quando pudesse. Disse que Deus ajudava quem era honesto. Eu acreditei, capitão. Tô é besta. A frase saiu cheia de vergonha. Lampião fechou o maxilar. A velha continuou. Quando minha filha morreu, eu fiquei só. Sem ela, sem dinheiro, sem nada. A dívida já tinha crescido. Ele vinha todo mês. Sempre tinha mais coisa. Juros, multa, atraso, castigo. Eu pagava com galinha, com pano, com serviço e nunca acabava. Lampião assentiu devagar. Aquela história ele já tinha ouvido com outros nomes, em outros lugares. Mudava o rosto do explorador, mas o método era o mesmo. E quando foi que começou a peia? Ele perguntou. A velha baixou os olhos. Quando eu disse que não tinha mais o que vender, quando pedi mais prazo, foi aí que ele mudou, começou a gritar, a ameaçar. Disse que eu ia pagar nem que fosse com o couro do corpo. Ela levantou o braço com dificuldade, mostrando marcas roxas. Hoje foi pior. Lampião se levantou lentamente. O silêncio ao redor ficou mais pesado. Ele virou o rosto para o agiota, que agora suava frio, o peito arfando. Tu escutou? Perguntou, como se estivesse dando chance ao homem de se ouvir por dentro. Ela tá mentindo! O agiota disparou desesperado. Essa velha é cheia de conversa. Eu só cobro o que é justo. Negócio é negócio. Justo? Lampião repetiu, com um meio sorriso torto. Tu chama isso de justo? Ele apontou para o corpo da velha. Tu faz conta em cima de sofrimento e ainda chama de justiça. O agiota tentou mudar o rumo, apelando de novo para a proteção invisível. Todo mundo aqui deve. Não sou só eu. Tem coronel grande fazendo pior. Eu só sou o pequeno. Lampião deu 2 passos, ficando frente a frente com ele. É por isso mesmo, respondeu. Porque o pequeno aprende com o grande, aprende a ser covarde, aprende a pisar em quem não pode reagir. Aprende a gostar do poder miúdo. Atrás,
Alguns moradores começaram a se aproximar, ainda longe, encabulados. Um velho de chapéu de palha tirado, uma mulher segurando o menino pelo braço, um rapaz magro que devia dinheiro também. Ninguém falava, só escutava. O medo ainda mandava, mas a curiosidade estava abrindo fresta. Lampião percebeu e levantou a voz um pouco, sem gritar. Essa dívida aqui não é só dessa velha, não. Essa dívida é do medo que vocês têm. Apontou em volta. Quantos aqui já deram galinha, bode, pano, suor para esse cabra? Quantos já ficaram acordados de noite pensando no dia da cobrança? Ninguém respondeu. Mas alguns olhos baixaram, outros marejaram. A verdade estava ali, pendurada no ar feito roupa molhada. O agiota riu nervoso, tentando bancar o forte. Tá vendo? Ninguém fala nada, porque todo mundo sabe que eu tô certo. Eles não falam porque estão quebrados por dentro, Lampião devolveu. Do mesmo jeito que tu quer quebrar essa velha. Ele fez um gesto curto, e 2 cangaceiros puxaram o agiota um pouco mais para frente, fazendo ele tropeçar. Tu gosta de ver gente no chão, né? O homem quase caiu, se segurou como pôde. Capitão, pelo amor de Deus, eu posso devolver. Posso zerar a dívida dela, posso fazer caridade, posso dar dinheiro para a igreja. Agora tu lembra de Deus? Lampião perguntou, sem levantar a voz. Ave Maria, tu só lembra quando a corda aperta. Ele caminhou alguns passos pelo terreiro, falando enquanto andava, como se estivesse juntando os pedaços da história. O dinheiro que tu cobra não compra só coisa. Compra silêncio, compra medo, compra traição entre vizinho, compra o abandono. Parou e apontou para a velha de novo. Essa mulher foi deixada sozinha porque todo mundo aqui tinha medo de tu. Um dos moradores, um matuto de barba rala, criou coragem e falou baixo, quase chorando. Ele queimou o galpão de meu painho quando ele pediu mais prazo. Outro murmurou, levou a máquina de costura da minha mulher. As palavras começaram a sair, uma aqui, outra ali, como água vazando de barragem velha. Lampião escutava tudo. Cada relato era mais um prego batido no caixão moral do agiota. O homem começou a tremer de verdade. Isso é armação, gritou. Vocês estão tudo mentindo, é fuxico. Lampião se virou devagar, encarando ele. Tu sabe o que é fuxico, cabra? É mentira pequena que cresce. O que tu fez aqui foi verdade grande que tu tentou esconder. Ele se aproximou mais, ficando a um palmo do rosto suado do homem. E agora tu vai pagar. Mas não vai ser do jeito que tu pensa. O agiota engoliu seco. Vai me matar? Lampião balançou a cabeça, negativo. Matar é fácil, rápido demais. Tu ia virar história curta. Eu quero é que tu vire exemplo longo. Os cangaceiros se entreolharam. Alguns já tinham visto esse tipo de decisão antes. Sabiam que quando Lampião falava assim, vinha coisa que doía mais do que bala. Ele fez um sinal e 2 homens soltaram o agiota, mas só para empurrá-lo para o centro do terreiro. Todo mundo vai ver, todo mundo vai lembrar. Lampião olhou de novo para o povo, para as portas agora entreabertas, para as caras assustadas. Hoje ninguém vai se esconder. A velha, ainda no chão, chorava em silêncio. Não era só dor, era alívio misturado com medo do que vinha. Lampião se aproximou dela uma última vez naquele momento. Mainha, o que tu perdeu não volta, mas o que tu sofreu não vai ficar sem resposta. Ele se virou, encarando o agiota e o povo ao mesmo tempo. A voz saiu firme, sem pressa, como quem finca a palavra na terra seca. Essa dívida aqui vai ser paga, só que do jeito que o sertão ensina, e o castigo vai durar bem mais que uma tarde. E naquele instante, todo mundo entendeu que aquilo não ia acabar ali. Que o que vinha depois ia se arrastar no tempo, feito sombra comprida no chão quente do sertão. Lampião não se demorou em explicação. O que precisava ser entendido já tinha sido dito. O resto era movimento. Fez um gesto curto com a mão, desses que só quem anda junto reconhece. E o bando se reorganizou num piscar de olhos.
2 ficaram com a velha, ajudando-a a sentar num banco baixo, trazendo água num pote rachado. Outros cercaram o agiota, sem tocar mais nele, só arrodeando, fechando o espaço, deixando claro que fuga ali era conversa fiada. O povo começou a sair das casas, devagar, feito bicho que sente perigo, mas também curiosidade. Porta rangendo, janela abrindo só o tanto de um olho espiar. Mói de gente se juntando no limite do terreiro, encabulada, ninguém querendo ser o primeiro a falar. Lampião reparou nisso e deixou. Sabia que o silêncio também fala, e fala muito. Vamos andar, ele disse, seco. Mas vamos andar com calma. Não quero correria, não. O agiota arregalou os olhos. Pra onde? Perguntou a voz fina, desmantelada. Lampião respondeu sem olhar para ele. Para onde todo mundo possa ver melhor. Os cangaceiros conduziram o homem alguns metros adiante até um espaço mais aberto, perto da estrada de barro batido que cortava o povoado. Ali passava vaqueiro, mascate, retirante. Era lugar de passagem e de memória. Lampião gostava desses lugares. O que acontecia ali não se apagava fácil. Enquanto andavam, Lampião falava não só para o agiota, mas para quem escutava. Tem gente que pensa que cangaço é só bala e morte. Não é, não. Cangaço é resposta. É quando a lei vira as costas e alguém tem que dizer basta. Ele parou e olhou para o céu, já ficando mais escuro. E quando a resposta vem, ela não precisa ser ligeira, precisa ser certa. O agiota tentou se soltar, tropeçou, quase caiu. Um cangaceiro segurou pelo braço e empurrou de volta. Se avexe não, disse com ironia. Tu não gosta de deixar os outros caídos? Agora aguenta. Chegando ao ponto escolhido, Lampião mandou o bando abrir espaço. O povo se aproximou mais, agora formando um círculo torto, cheio de medo e expectativa. Criança foi puxada para trás, mulher segurou o rosário, homem cruzou os braços, sem saber onde botar os olhos. Lampião ficou no centro. Não subiu em nada, não precisou. A presença dele bastava. Vocês estão vendo esse cabra? Começou. Esse aqui vive do suor dos outros. Vive de fazer promessa que não cumpre e de cobrança que não acaba. Vive de deixar gente no chão. O agiota tentou falar, mas Lampião levantou a mão. Hoje tu fala depois. A mão baixou devagar. Antes eu quero que vocês entendam uma coisa. Ninguém aqui é santo, mas tem coisa que passa do limite. Bater em velha indefesa é passar do limite. Usar dinheiro para humilhar é passar do limite. Fazer do medo um negócio é passar do limite. Um murmúrio correu o círculo. Lampião percebeu e continuou, costurando as palavras como quem arma a rede. Eu sei que muitos aqui devem. Sei que tem gente que deve até o nome. Sei que tem medo de perder o pouco que tem. Ele fez uma pausa curta. Mas hoje, esse medo muda de dono. O agiota sentiu. O suor escorreu pelas têmporas. Capitão, pelo amor de Deus. Tentou. Lampião virou-se para ele devagar. Tu gosta tanto de Deus? Pois hoje tu vai ter tempo de pensar nele. Ele fez um sinal com a cabeça e 2 cangaceiros trouxeram uma corda grossa, dessas usadas para amarrar carga em lombo de burro. O agiota empalideceu. Vai me amarrar? Perguntou, a voz falhando. Vai, Lampião respondeu. Do mesmo jeito que tu amarrou essa gente na dívida. Amarraram os pulsos do homem atrás do corpo, sem aperto exagerado, mas firme. Nada de espetáculo gratuito. O castigo, Lampião sabia, ia muito além daquele momento. Ele caminhou até a velha mais uma vez. Ajoelhou-se, ficou no nível dela. Mainha, eu vou fazer uma coisa aqui. Num é para vingar tua dor de agora. É para tu não passar mais por isso. Nem tu, nem ninguém daqui. Ela chorava em silêncio, o rosto cansado, os olhos fundos. Eu só queria sossego, sussurrou. Lampião assentiu. Sossego também é justiça. Levantou-se e voltou para o centro. Escutem bem, disse ao povo. Esse cabra vai perder hoje o que acha que manda nele, o dinheiro.
O agiota tentou protestar, mas foi calado por um olhar só. Tudo que ele tem aqui foi feito em cima de exploração. E exploração não cria direito, cria dívida moral. Alguns cangaceiros já tinham saído em direção à casa do agiota. Não era saque desordenado. Lampião tinha regra. O que era fruto direto da exploração voltaria para o povo, do jeito certo. Ninguém aqui vai pegar nada escondido, ele avisou. Tudo vai ser visto. O homem começou a chorar. Eu vou ficar sem nada, murmurou a voz quebrada. Lampião respondeu sem emoção. Agora tu começa a entender. O vento levantou poeira. O sol se despediu de vez, deixando o céu alaranjado. A cena se gravava nos olhos de quem assistia. Ninguém ia esquecer, e Lampião sabia disso. Ele queria que soubessem que aquilo não era impulso, era escolha. Quando os cangaceiros voltaram, trazendo sacos, caixas, papéis, moedas, Lampião mandou espalhar tudo no chão. Dinheiro contado, promissória rasgada, objeto devolvido. Cada coisa tinha nome, tinha dono. O povo começou a reconhecer o que era seu. Um chorava, outro tremia, outro só olhava sem acreditar. Lampião apontou para o agiota, agora ajoelhado. Tu vai ficar aqui, vai assistir, vai ver cada pedaço do teu poder indo embora. Ele se inclinou um pouco, ficando mais próximo. E isso é só o começo. O homem levantou o rosto, os olhos cheios de pavor. O que mais vai fazer comigo? Perguntou, quase sem voz. Lampião endireitou o corpo e respondeu com calma gelada, daquelas que fazem o estômago afundar. Vou te deixar vivo. Vivo para sentir falta de tudo que tu usou para ferir os outros. O círculo ficou em silêncio absoluto. Ninguém respirava direito. O povo entendia, aos poucos, que o castigo que vinha não era de sangue imediato. Era de tempo, e quando Lampião escolhia o tempo como arma, não tinha reza que aliviasse. Ele olhou para o bando, depois para o povo, depois para o sertão em volta. Hoje o cangaço decidiu intervir, e quando intervém, não volta atrás. O agiota abaixou a cabeça. O sertão, pela primeira vez naquele lugar, parecia ouvir sem desviar o rosto. A noite caiu de vez, trazendo aquele breu quente que só o sertão conhece. Não era noite de lua cheia, era lua escondida, daquelas que deixam o chão meio invisível e o medo mais à vontade. Lampião gostava desse tipo de noite. Tudo ficava mais claro por dentro das pessoas. O agiota continuava ajoelhado, mãos amarradas atrás do corpo, a cabeça baixa, o pensamento correndo feito bicho acuado. O dinheiro espalhado no chão já tinha sido reconhecido, separado, devolvido. Cada nota, cada moeda, cada papel rasgado era como um pedaço do poder dele indo embora. E o pior não era perder o dinheiro, era perder o olhar de respeito forçado que o povo tinha. Agora, o que ele via nos olhos em volta era outra coisa, desprezo misturado com alívio. Lampião caminhava devagar, arrodeando o homem, como fazia quando caçava. Não falava nada, o silêncio pesava mais que qualquer xingamento. Um dos cangaceiros, mais impaciente, chegou a dar um passo à frente, mas Lampião levantou a mão, pedindo calma. Aquilo não era hora de pressa. Tu sabe qual é teu maior erro? Lampião perguntou, parando bem na frente do agiota. O homem levantou os olhos tremendo. Não, capitão! Teu erro foi achar que ninguém estava vendo, respondeu. Teu erro foi pensar que o sertão esquece. Ele inclinou o corpo, aproximando o rosto. Aqui tudo fica. O grito, a peia, a humilhação. Fica tudo enterrado na terra, esperando a hora de brotar. O agiota começou a chorar de verdade. Não era encenação. Era desespero puro. Eu errei, eu sei que errei, mas eu posso mudar, posso devolver tudo, posso ir embora daqui, nunca mais volto. Lampião soltou um riso curto, seco. Ir embora para onde? Para fazer o mesmo em outro canto? Não se faça de besta, não. Cabra assim não muda de lugar, muda só de vítima. O povo escutava em silêncio. Ninguém interrompia. Uma mulher mais velha apertava o rosário com tanta força
que os dedos ficaram brancos. Um rapaz jovem, que devia dinheiro também, sentia o peito apertado, como se estivesse vendo o futuro sendo rasgado ali na frente dele. Lampião parou, respirou fundo e olhou ao redor. Vocês lembram como ele cobrava? Perguntou. Chegava de manhã cedo, quando o sol mal tinha subido. Batia palma, gritava nome, fazia fuxico. Não respeitava casa, nem doença, nem luto. Alguns assentiram com a cabeça, devagar. Um homem murmurou. Era um desmantelo danado. Pois agora vai ser diferente, Lampião continuou. Agora ele vai aprender o que é esperar, o que é depender, o que é sentir o tempo passar sem ter poder nenhum sobre ele. O agiota arregalou os olhos. Vai me deixar preso? Perguntou com a voz embargada. Preso? Lampião repetiu. Preso é quem tem cela. Tu vai ter é vida. Vida longa, se Deus quiser. Ele fez uma pausa curta. Mas vai ser uma vida sem o que tu usou para machucar. Fez um sinal discreto e 2 cangaceiros se aproximaram. Desamarraram o homem, mas não foi alívio. Foi pior. Sem as cordas, ele percebeu que continuava cercado. Não tinha para onde correr. Levanta! Disse um deles. O agiota levantou com dificuldade, as pernas moles. Lampião apontou para a estrada. Tu vai andar. O homem engoliu seco. Para onde? Lampião respondeu sem olhar. Para tua casa. O caminho foi feito em silêncio. O bando ia espalhado, atento. O povo seguia atrás, à distância, feito procissão torta. Chegando à casa do agiota, uma construção maior que as outras, de porta grossa e janela reforçada, Lampião parou. Abre! O homem tremia tanto que demorou a achar a chave. Abriu. Lá dentro, tudo falava de conforto comprado com suor alheio. Móvel bom, comida guardada, roupa limpa em ruma. Lampião entrou e olhou tudo sem tocar. Aqui é onde tu dorme tranquilo depois de fazer o mal, disse, quase num sussurro. Ele saiu e se virou para o povo. Vocês estão vendo isso? Isso aqui foi construído com dívida que nunca acaba. Fez um gesto e os cangaceiros começaram a retirar coisas. Não para roubar, mas para devolver. Cada objeto tinha destino. Cada saco de comida ia para quem precisava. Cada pano voltava para quem tinha sido forçado a entregar. O agiota caiu de joelhos de novo. Vai me deixar sem nada. Lampião respondeu sem emoção. Tu já deixou muita gente sem nada. Agora é tua vez de aprender. Quando tudo foi tirado, a casa ficou quase vazia. Só o essencial. Uma cama simples, uma mesa, um pote de água. Lampião entrou mais uma vez, caminhou até o centro e parou. É aqui que tu vai ficar. O homem olhou em volta, confuso. Mas como assim? Assim, Lampião respondeu. Sem dinheiro, sem poder, sem ninguém para temer. Ele virou o rosto para o povo. E todo mundo vai saber que essa casa agora é casa de homem quebrado. Um dos cangaceiros trouxe uma pequena placa de madeira escrita à mão. Simples. Lampião leu em voz alta. Aqui mora quem explorou o povo. Mandou pendurar na porta. Não era humilhação gratuita. Era memória. O agiota começou a chorar alto, quase gritando. Vocês vão me matar aos poucos. Lampião olhou para ele uma última vez naquela noite. Não, tu vai viver. E viver assim é mais difícil do que morrer. Ele virou as costas, caminhando para fora. Amanhã começa tua nova vida. O povo se dispersou devagar, ainda sem entender tudo, mas sentindo algo diferente no peito. Não era alegria, era um peso saindo. Lampião fez sinal para o bando se afastar, indo montar acampamento mais adiante fora da vista. Antes de sair, ele olhou de novo para a casa vazia e falou baixo, só para os homens mais próximos. Covardia a gente corta pela raiz, mas a lição a gente deixa crescer. E enquanto o bando desaparecia na escuridão da caatinga, o agiota ficou sozinho, sentado no chão da própria casa vazia, entendendo tarde demais que o encontro com a covardia não tinha terminado ali.
ele só tinha começado. O dia clareou sem pedir licença. A luz entrou torta pelas frestas da casa quase vazia, batendo no rosto do agiota feito tapa silencioso. Ele não tinha dormido. Passou a noite sentado no chão, costas na parede, ouvindo o próprio estômago roncar e a cabeça martelar. Cada estalo da madeira parecia passo de alguém vindo cobrar. Mas ninguém veio, e isso por si só já era castigo. Do lado de fora, o povo acordava diferente. Não havia correria nem cochicho apressado. Havia um silêncio atento, desconfiado, como se todos estivessem esperando o mesmo sinal. Lampião tinha passado a noite acampado a pouca distância, camuflado no mato baixo, observando o movimento. Ele gostava de ver o que acontecia quando a poeira assentava. Era ali que a verdade aparecia. Quando o sol subiu um pouco mais, Lampião entrou no povoado com o bando. Não foi informação de ataque. Veio andando, espalhado, como quem não tem pressa nem medo. O povo saiu das casas. Mói de gente. Homem, mulher, menino. Ninguém foi chamado à força. Vieram porque sabiam que tinham que vir. Lampião parou no mesmo ponto da véspera no meio da estrada de barro. "Chegue mais", disse, sem levantar a voz. "Isso aqui não é espetáculo, não. É conversa séria." O povo se aproximou, formando um círculo mais apertado. O agiota foi trazido pelos próprios moradores, sem corda, sem empurrão. Ele vinha com a cabeça baixa, encabulado, vestindo a mesma roupa da noite anterior. Lampião apontou para o chão. "Fique aqui." O homem obedeceu. Tremia menos agora. O medo tinha virado outra coisa, mais funda, mais pesada. "Isso aqui", Lampião começou, olhando para todos, "não é julgamento de papel, não. Não tem juiz, nem promotor, nem sentença escrita. Mas tem verdade." Ele passou o olhar pelo círculo. Quem aqui já apanhou por causa de dívida deu um passo, depois outro. Em silêncio, alguns homens e mulheres avançaram um pouco. Ninguém falou. Lampião assentiu. Quem aqui já perdeu coisa por não conseguir pagar, chegue mais. Mais passos. Um rapaz de cara fechada, uma mulher com criança no colo, um velho de costas curvadas. "Quem aqui ficou calado por medo?" perguntou. Quase todo mundo deu um passo. O agiota fechou os olhos. Aquilo doía mais que qualquer lapada. Lampião respirou fundo. "Tá vendo, cabra?" disse, olhando para ele. "Tu não explorou uma pessoa só. Tu fez foi um sistema. Fez do medo teu negócio." Ele virou-se de novo pro povo. "E sistema assim só cai quando todo mundo para de fingir que não vê." O agiota tentou falar, mas a voz saiu fraca. Eu só fiz o que todo mundo faz." Lampião cortou. "Todo mundo não. Covarde faz. E covardia aqui não vira lei." Ele caminhou até o homem, ficando bem perto. "Tu teve escolha e escolheu errado." Fez um gesto e um cangaceiro trouxe um punhado de papéis rasgados, promissórias velhas. Lampião espalhou no chão. "Isso aqui acabou." Pisou em cima. "Não existe mais." O povo murmurou. Um alívio estranho correu pelo círculo. "Agora escutem bem." Lampião continuou. "Esse cabra vai continuar vivo. Vai morar onde sempre morou. Vai comer do que conseguir." Ele fez uma pausa curta. "Mas não vai cobrar mais nada. Não vai ameaçar. Não vai levantar a voz." Olhou pro agiota. "Se tu fizer qualquer coisa diferente disso, o sertão inteiro vai saber. E eu volto." O homem assentiu, rápido demais. "Eu juro", disse quase chorando. "Não jure", Lampião respondeu. "Juro é palavra vazia quando a alma tá podre." Ele apontou pro povo. "Vocês é que vão vigiar. Vocês é que vão decidir se ele cumpre." O círculo se mexeu. O peso da responsabilidade caiu sobre todos. Lampião queria aquilo. Queria quebrar a dependência do medo e ensinar que justiça também se sustenta em comunidade. Uma mulher mais velha deu um passo à frente. "E a velha que ele bateu?" perguntou com a voz firme. "Ela vai ficar como?" Lampião virou-se na hora. "Ela fica protegida."
Fez um gesto e 2 cangaceiros chamaram a velha, ajudando-a a se aproximar. O rosto dela ainda mostrava marcas, mas o olhar tinha mudado. Não era alegria, era firmeza cansada. Essa mulher não deve mais nada, Lampião disse alto. Nada, nem dinheiro, nem favor, nem medo. Olhou para o agiota. E se tu chegar perto dela sem ser para pedir desculpa, tu se lascou. O homem baixou a cabeça. Desculpa, murmurou quase inaudível. Lampião não respondeu. Virou-se para o povo. Quem quiser ajudar essa velha, ajude. Quem não quiser, não atrapalhe. Ele fez uma pausa. E aprendam uma coisa. Quando a gente protege quem é fraco, o medo perde força. O julgamento sem tribunal terminava ali, sem sangue, sem tiro, sem grito, mas com algo mais difícil de carregar: memória. Lampião deu as costas e começou a andar, o bando o acompanhando. Antes de sair do círculo, parou e falou por cima do ombro, voz firme: justiça que se esquece precisa ser repetida. Justiça que vira lembrança, não. O povo ficou ali, parado, sentindo o peso e o alívio ao mesmo tempo. O agiota permaneceu no centro, sozinho, entendendo que dali em diante viver seria o castigo diário. E o sertão, testemunha muda, guardava tudo. O primeiro dia depois do julgamento foi o mais difícil. Não teve grito, não teve pancada, não teve correria. Foi silêncio. E silêncio, no sertão, machuca mais que lapada. O agiota acordou cedo por costume, mas não tinha para onde ir. A casa vazia parecia maior, mais fria. O pote de água estava quase no fim. A fome chegou cedo também, roendo por dentro. Ele saiu para fora devagar, encabulado, sentindo os olhos do povo em cima dele. Não eram olhos de medo, eram olhos que observavam, atentos, sem pressa. O homem que antes fazia todo mundo baixar a cabeça agora andava torto, pequeno. Tentou falar com um vizinho. Ninguém respondeu. Tentou comprar comida. Ninguém vendeu. Não era vingança combinada. Era consequência natural. O sertão tem dessas coisas. Quando o medo cai, o respeito muda de lado. Lampião ainda estava na região. Não longe, não perto demais. Observava. Queria ver se o castigo se sustentava sem arma apontada. E se sustentava. Cada passo do agiota era uma lembrança viva do que ele tinha feito. As pessoas não o expulsavam, não o atacavam. Apenas não o reconheciam mais como autoridade. Isso doía. A velha, por sua vez, foi acolhida. Uma casa próxima abriu a porta, depois outra. Trouxeram pano limpo, comida quente, remédio simples. Ela não pedia nada. Aceitava com cuidado, agradecendo baixo. O corpo doía, mas o peso maior tinha saído do peito. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo de ouvir palma na porta. Lampião soube disso e assentiu em silêncio. Aquilo era o que ele queria ver. Justiça que continua depois que o cangaceiro vira as costas. O agiota tentou arrumar trabalho. Foi até um curral, pediu para ajudar. O dono olhou, pensou, respondeu seco: aqui não. Tentou em outro canto. A resposta foi a mesma. Não porque ele não merecesse sobreviver, mas porque ninguém confiava. Confiança, quando se quebra, não cola fácil. Ele sentiu o peso do isolamento. Sentiu o que era depender dos outros sem poder exigir. À noite, sentado no escuro, pensava no dinheiro que tinha tido, no poder pequeno que achava grande. Pensava na velha, no grito dela, na mão dele batendo. Pensava em Lampião, não como ameaça imediata, mas como sombra constante. Não precisava estar ali. A ideia de que podia voltar bastava. Dias viraram semanas. O homem emagreceu, o rosto cavou, a barba cresceu. Passou a viver de pequenos favores que surgiam aos poucos, mais por piedade do que por perdão. O povo não esquecia, mas também não matava, deixava viver. Lampião, antes de partir de vez, ainda passou uma última vez pelo povoado, sem alarde. Viu a velha sentada na sombra, costurando pano simples.
Viu o agiota carregando água com dificuldade, suando, sem ninguém para mandar. Aquilo bastou. Ele chamou alguns homens do bando. "Tá vendo?" disse baixo. "Isso aí é castigo que ensina. Não acaba com tiro." Os cangaceiros assentiram. Muitos deles sabiam o que era viver de consequência, sabiam o que era carregar culpa e perda. Lampião montou o cavalo e partiu. Não deixou promessa nem ameaça nova. O que tinha que ficar, ficou. O sertão continuou, o tempo passou e o castigo continuou também. Todo dia, em cada olhar atravessado, em cada prato de comida pedido, em cada noite mal dormida, o agiota aprendeu tarde demais que algumas dívidas não se pagam com dinheiro, pagam-se vivendo. E no sertão, viver assim é punição que não termina nunca. O tempo começou a fazer o trabalho que nem bala, nem faca conseguem fazer direito. Dia após dia, semana após semana, ele foi raspando o que ainda restava do homem que um dia mandou naquele lugar. O agiota passou a ser só mais um corpo andando, sem nome forte, sem respeito, sem medo em volta. E isso, para quem viveu de impor medo, era castigo miúdo que virava grande por dentro. Ele acordava cedo, por hábito antigo, mas já não tinha cobrança para fazer. Saía da casa vazia, com o estômago roncando, a cabeça baixa, o olhar desviando dos outros. Tentava serviço aqui, outro ali. Às vezes conseguia carregar água, varrer terreiro, catar lenha. Recebia pouco, quase nada. O suficiente para não morrer. O suficiente para continuar existindo. E existir daquele jeito era um lembrete diário do que tinha feito. A velha seguia viva, não forte como antes, mas firme. O corpo ainda sentia as marcas, principalmente quando o tempo fechava ou o frio chegava de madrugada. Mas o medo tinha ido embora. E quando o medo vai, o jeito da gente muda. Ela passou a sentar na porta no fim da tarde, costurando, vendo o movimento do povoado. As pessoas paravam para falar com ela, perguntavam como estava, ofereciam ajuda sem ela pedir. Coisa simples, mas que nunca tinha existido antes. Ela via o agiota passar às vezes arrastado, silencioso. Não xingava, não cuspia, não devolvia ódio, só olhava. Um olhar cansado, misturado de lembrança e dor. O homem desviava, não aguentava sustentar aquele olhar. Era ali que a punição apertava mais. Não na fome, não no trabalho pesado, mas na presença constante da vítima viva, respirando, seguindo em frente. O povoado começou a mudar devagar, sem alarde, sem discurso bonito. A ausência da cobrança abusiva abriu espaço para outro tipo de arrumação. Quem devia, agora devia menos. Quem precisava, pedia ajuda sem tanto medo. Não era um paraíso longe disso, mas era diferente. O sertão tinha dessas transformações lentas, quase invisíveis. À noite, nas rodas pequenas de conversa, alguém sempre lembrava. Foi naquele dia quando Lampião apareceu. O nome dele virava sussurro respeitado, não como santo nem como bandido só, mas como homem que tinha mexido onde ninguém teve coragem. O tempo ia passando e a história ia ganhando forma de caos, mas a verdade continuava ali, andando, respirando. O agiota ouvia esses cochichos de longe. Cada vez que o nome de Lampião surgia, o corpo dele enrijecia. Não por medo de morte, mas por medo de lembrança. Ele sabia que o castigo não tinha data para acabar. Sabia que não havia perdão fácil. Não havia jeito de voltar a ser quem foi. O passado dele tinha virado peso fixo, desses que não largam. Teve uma vez que choveu forte, chuva grossa, fora de época. O sertão ficou enlameado, o caminho virou atoleiro. O agiota escorregou, caiu na lama, se sujou todo. Um menino riu de longe, não por maldade, por estranhamento. O homem que antes metia medo agora caía sozinho. O agiota levantou devagar, sentiu o joelho doer, o orgulho quebrar de novo. Ninguém ajudou, ninguém atrapalhou. A cena ficou gravada.
A velha viu tudo da porta de casa, continuou costurando. O coração apertou um pouco, mas ela não se mexeu. Aprendeu com o tempo que não precisava fazer nada. A vida fazia. Lampião, longe dali, seguia seu caminho pelo sertão. Passava por outras vilas, outros conflitos, outras injustiças, mas aquela história ficava nele também. Porque cada castigo que ele escolhia deixava a marca dos dois lados, do castigado e de quem castiga. Ele sabia disso e aceitava o peso. Heroísmo no sertão nunca foi coisa limpa. Meses viraram anos, o agiota envelheceu rápido, o corpo enfraqueceu, o rosto ficou fundo, a voz perdeu firmeza. Quando falava, falava pouco. Já não justificava, já não se defendia. Tinha aprendido que algumas explicações chegam tarde demais. A velha também envelhecia, mas de outro jeito. O rosto se enrugava, o corpo cansava, mas havia uma serenidade nova ali. Não era felicidade plena, era descanso. Descanso de quem não vive mais esperando o pior. E assim, sem sangue novo, sem barulho, o tempo fez o que Lampião sabia que faria. Transformou o castigo em rotina, a vingança em memória, a violência em advertência silenciosa. No sertão, quando o tempo vira vingança, não tem como correr. Só dá para andar devagar e aguentar. E o agiota, dia após dia, aprendeu isso do jeito mais duro, vivendo. A notícia da morte de Lampião correu pelo sertão como vento quente antes da seca. Não chegou de uma vez, chegou em pedaços, misturada com dúvida, fuxico e medo. Uns diziam que era mentira, que ninguém matava o caba da peste assim fácil. Outros juravam que tinham visto soldado passando com conversa atravessada. Até que não teve mais como negar. Lampião tinha caído, e com ele, muita gente achou que o que ele tinha feito também cairia no esquecimento. Mas o sertão não funciona assim. No povoado, a notícia foi recebida em silêncio. Ninguém comemorou, ninguém chorou alto. A velha escutou sentada, com o pano nas mãos, costurando devagar. Parou por um instante, respirou fundo e continuou. O ponto saiu torto, mas ela não desfez. Não precisava. O que Lampião tinha feito ali não dependia mais dele vivo. O agiota ouviu a notícia perto da estrada, enquanto carregava um feixe de lenha. O coração bateu diferente. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma coisa parecida com alívio. Pensou, ainda com medo, que talvez agora o castigo acabasse. Talvez as pessoas esquecessem. Talvez ele pudesse, aos poucos, voltar a ser quem foi. Mas o sertão não esquece fácil. Os dias passaram e nada mudou. Ninguém veio cobrar, ninguém veio devolver poder. O povo continuava olhando do mesmo jeito. O nome dele ainda vinha acompanhado de silêncio pesado. Quando falavam de Lampião, falavam baixo, mas com respeito. Não como quem reverencia santo, mas como quem lembra de uma lição dura. Lampião morreu, alguém disse um dia na feira improvisada. Um velho respondeu: morreu o homem, o aviso ficou. O agiota sentiu isso na pele quando tentou timidamente levantar a voz numa conversa. Foi pouco, quase nada. Um comentário atravessado. O povo parou, olhou, não precisou resposta. O silêncio voltou a se impor. Ele entendeu na hora. Não era Lampião que segurava aquele castigo, era a memória. A velha continuava vivendo simples. Não tinha riqueza, não tinha conforto grande. Tinha o básico. E, mais importante, tinha dignidade. As pessoas a respeitavam, não por pena, mas por reconhecimento. Ela tinha aguentado o pior e seguido. Isso, no sertão, vale mais que dinheiro. Às vezes, quando o sol caía e o vento soprava mais forte, alguém puxava um causo. Falava do dia em que Lampião apareceu. Do jeito que ele falou, do jeito que olhou, do jeito que decidiu. Cada vez que a história era contada, ganhava um detalhe a mais. Um exagero aqui, outro ali. Mas o núcleo ficava intacto. A covardia, a intervenção. O castigo que não matava, mas ensinava.
O agiota ouvia essas histórias de longe, sempre de longe, nunca se aproximava. Sabia que não era parte da roda, era parte do exemplo. E exemplo não senta junto. Exemplo é apontado, mesmo quando ninguém aponta. Com o tempo, novos rostos chegaram ao povoado. Gente que não tinha vivido nada daquilo. Perguntavam, curiosos, sobre a casa vazia, sobre o homem calado que vivia ali. Alguém explicava, em poucas palavras. Esse aí aprendeu do jeito mais difícil. E pronto, não precisava dizer mais. O nome de Lampião passou a ser citado como medida. Faça isso não, que Lampião não gosta. Mesmo morto, ele virava parâmetro. Não por medo físico, mas por respeito ao que representou. No sertão, isso é imortalidade. O agiota envelheceu ainda mais. O corpo encurvou. A voz sumiu. Passou a viver quase invisível, como se tentasse desaparecer aos poucos. Mas não conseguia. O passado colava nele feito poeira. A velha, já mais fraca, ainda sentava na porta. Às vezes fechava os olhos, sentindo o vento. Não pensava mais no que perdeu. Pensava no que ficou, na chance de envelhecer sem medo. Isso, para ela, já era vitória. Lampião não voltou, nem precisava. O que ele deixou ficou andando sozinho, feito sombra comprida. E o sertão aprendeu mais uma vez que há nomes que não morrem quando o corpo cai. Morrem só quando a lição é esquecida. E ali, ninguém esqueceu. O tempo passou do jeito que só ele sabe passar no sertão. Devagar por fora, pesado por dentro, o povoado seguiu vivendo, enfrentando seca, chuva pouca, dificuldade miúda e alegria curta. Mas uma coisa nunca mais foi a mesma. Aquele episódio deixou rastro. Não foi marca de bala nem cruz fincada no chão. Foi marca na memória. A história começou a ser contada nas noites quentes, quando o povo se juntava em roda pequena, sentado em toco de madeira, com lamparina fraca clareando o rosto cansado. Sempre tinha alguém novo perguntando: "E aquele homem ali, calado, quem é?" E alguém respondia, sem emoção exagerada, como quem conta a verdade conhecida: "É o que aprendeu com Lampião." O agiota já não era chamado pelo nome, virou só aquele. Um aviso ambulante. Vivia de favor, de silêncio, de sobra. Nunca mais levantou a mão para ninguém. Nunca mais levantou a voz. Não por bondade, mas porque a vida tinha apertado onde mais doía. Ele seguia existindo, e isso era a sentença final. A velha envelheceu mais um pouco. O corpo foi ficando fraco, as mãos tremendo na costura. Um dia, simplesmente não levantou mais da rede. Morreu em paz, sem grito, sem dívida, sem medo. O povo ajudou no enterro. Teve reza simples, teve respeito. Ninguém esqueceu o que ela tinha passado. E ninguém esqueceu quem tinha mudado o destino dela. No dia seguinte ao enterro, o agiota não apareceu. Falaram que tinha adoecido. Outros disseram que era só fraqueza da alma. Nunca mais foi visto com vida. Não teve velório grande, não teve choro. Só mais um corpo levado pela terra seca. O sertão engoliu. Anos depois, quando os mais velhos já tinham virado história e os mais novos escutavam de olho arregalado, o nome de Lampião surgia de novo. Não como bandido de livro, nem como herói de romance, surgia como medida, como limite, como lembrança de que existe coisa que não se faz, mesmo quando ninguém está olhando. Lampião não gostava disso, diziam, e bastava. O caos virou lei não escrita, lei de boca, passada de geração em geração. Lei que ensinava que dinheiro não compra tudo, que poder pequeno some rápido, que covardia cobra caro. E que no sertão, justiça nem sempre vem de farda nem de papel. Quem contava a história fazia questão de dizer: Lampião não apareceu por acaso. Ele escutou o grito. E quando alguém escuta o grito do outro e decide não virar o rosto, alguma coisa muda para sempre. Assim, o sertão seguiu. Com poeira, com silêncio, com memória. E enquanto houver gente contando, o aviso continua vivo. Covardia pode até durar um tempo, mas sempre acaba trombando com quem não aceita.
Porque o nome de Lampião não morreu. Virou lembrança, virou regra, virou tempo.